Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, e a gente está aqui para fazer a meditação da nossa palavra de Deus, né? Hoje, o Evangelho ele narra o momento, todo esse momento que passou Jesus antes de ser crucificado. Hoje é o dia da sua morte, né? E morte de cruz. Aonde a gente vê todo o sofrimento de Jesus Cristo, né? Que acaba ali naquela cruz. Com 3 dias a gente sabe que ele ressuscitou, né? E hoje a gente narra, né? Na verdade, o Evangelho ele é só uma narração de tudo aquilo que aconteceu naquele momento, né? Mas o que a gente pode trazer para a nossa vida é reconhecer o grande amor que Jesus tem por nós. É um amor ágape, é um amor incondicional. Será que não vale a pena a gente meditar e a gente se perguntar, será que não vale a pena seguir esse Deus, esse Senhor, que derramou todo o seu sangue por mim, né? Ele derramou todo o seu sangue por mim, por você. Nós somos especiais para Jesus, únicos para Jesus, né? A gente tem essa certeza de que a gente é único porque as nossas digitais, elas são únicas. Ela não é igual uma com a outra. Então, o amor incondicional com que Ele te ama, Ele me ama. Ele ama o mendigo, Ele ama o ladrão, Ele ama o prostituto, Ele ama a todos, né? Ele só abomina o pecado que habita dentro do nosso coração. Então a gente se faz essa pergunta, será que não vale a pena a gente deixar as nossas práticas de lado e tentar viver dentro da vontade de Deus? Será que não vale a pena? Né? Diante de tudo que Ele passou por nós, né? Tem gente que nesse dia, assim, durante essa Semana Santa, não faz meditação, não faz nada, né? Poderia, à tarde, tá todo mundo de boa ali, colocar um filme da Paixão de Cristo e ver verdadeiramente tudo que aconteceu, relembrar tudo que aconteceu, para que a gente possa reconhecer os nossos erros, para que a gente possa lembrar todas as vezes que a gente vai fazer algo de errado, que vai ofender o coração de Deus, se vale a pena mesmo a gente fazer, não é? Se vale a pena mesmo a gente desobedecer a esse Pai que nos ama incondicionalmente, né? Com esse amor ágape, né? É um amor que ser humano nenhum pode ter por você. Ser humano nenhum pode lhe dar. É só Jesus Cristo. O amor ágape dele é diferente de amor de mãe, amor de pai, amor de amigo, amor de esposo, de mulher. É totalmente diferente, né? Então, hoje a gente vai meditar, né? A gente vai ler o Evangelho e a gente vai meditar um pouquinho durante esse dia. Hoje é um dia de jejum, é um dia de penitência. Na verdade, todos os dias da Semana Santa, né? É um dia de penitência, de jejum. Você fazer, não um jejum, não precisava ser um jejum rigoroso, mas um jejum, né? E hoje, em especial, né? Em especial, não comer carne, né? Carne vermelha, diante de tanto sofrimento. Se você abrir o filme, você vai ver o sangue de Jesus ali sendo escorrendo ali pelo rosto dele, pelo corpo dele, né? E é nesse sentido que a gente respeita a Semana Santa e não come carne vermelha, porque Jesus derramou todo o seu sangue. Então é somente em respeito. Não é porque a gente quer procurar a salvação. Porque se você parar de comer até ontem, quinta-feira da Paixão, tu pecou que só. Quando é hoje, tu deixa de comer carne. As pessoas pensam assim. Tem gente que pensa assim.
Aí hoje, sexta-feira, tu deixa de comer carne, tu peca o ano todinho, a metade do ano todinha praticamente, e quando chega sexta-feira, tu deixa de comer carne, tu acha que tá salvo. Não é nesse sentido, pessoal, não é. É no sentido do respeito pelo sangue que ele derramou. É só isso, né? E a igreja nos ensina uma coisa. Se você é uma pessoa que você não tem o seu peixe, tem a sua carne vermelha em casa, mas não tem o seu peixe e nem tem como comprar o seu peixe, né? Na verdade, se você tem a carne, você não tem o dinheiro para ter outra opção de mistura. Você pode comer a carne, né? Você pode comer a carne. Quer dizer, isso não vai te condenar, né? Isso não vai te condenar. Agora é da sua consciência se você vai comer a carne ou se você não vai, né? Eu não tenho condições de comprar um peixe, eu não tenho outra opção de um ovos, de uma salada, de alguma coisa, mas eu não vou comer. Eu vou comer o meu feijãozinho, farinhazinha, meu arrozinho, pronto, tá de boa, né? Um dia só não morre, não mata, né? Então vai da consciência de cada um. Mas se você tem a sua carne, mas não tem a condição de comprar o peixe ou outro tipo de mistura, ovos, uma salada você não tem na sua casa, o que acontece? Muitas vezes de você ter ali, você comprou a carne da semana, mas você não comprou outro tipo de mistura. Você pode comer sim a sua carne. Também vai da sua consciência, como eu acabei de falar. Então, assim, é só um simbolismo, é só a lembrança, é só em respeito a todo o sangue que ele derramou naquela cruz por nós, por mim, por você, por todos que estão aí no mundo que não o encontraram ainda, né? Para que a gente possa ter a certeza da salvação. Mas para a gente ter a salvação, a gente precisa caminhar com as nossas lições de casa. A gente precisa caminhar aqui na terra. Existe uma caminhada aqui para que a gente possa seguir a palavra de Deus e a gente possa almejar e chegar a essa vida eterna, né? A essa salvação que nos foi dada por Cristo na cruz. Quando Jesus ele tá ali, que ele morre, que ele se afasta do Pai por alguns dias, 3 dias, né? Ele está morto 3 dias. E aí a palavra diz que ele visita a mansão dos mortos, né? A palavra diz que ele visita a mansão dos mortos e todo o seu sangue foi derramado naquela cruz. Todo o seu sangue. Você tem noção do que é você morrer colocando todo o seu sangue para fora, né? Naquele momento ali, você vê que ninguém ficou perto de Jesus. Jesus morreu sozinho. Não tinha amigos, não tinha ninguém. Só quem estava aos pés da sua cruz era quem? Maria, sua mãe, e o seu discípulo amado, que era João. Porque amigos, na hora que a gente está sendo crucificado, sendo acusado, né, não chega perto. Quando a gente está numa má situação, amigos, entre aspas, não chega perto, se afasta. Quando a gente está numa ótima situação, todos se aproximam e muitas vezes a gente não tem o discernimento e acolhe, e vai acolhendo, e vai acolhendo, e vai achando, né, que a pessoa é amigo. Muitas vezes você tem amizades 30 anos, 35 anos, que você acha que é amigo. Eu já passei por isso. Eu já tive amizades que duraram 30, 35 anos, né? Mas assim, que se solidificou, né? Ficou sólida mesmo há 20 anos, vamos dizer assim. 20 anos pra cá, né? E eu não prestava atenção em certos detalhes. Eu não prestava atenção que essa amizade que eu tinha com uma amiga mesmo, amiga do peito, amiga de... Você vai observando que em momentos difíceis da sua vida que você passou,
essa pessoa não chegou junto de você. Né? Essa pessoa tendo uma situação boa, né? Tendo poderia ter se doado muito mais, né? Ter perguntado, ter chegado junto. Mas não, né? E isso vai durando, vai durando tempo e tempo e tempo, e você não consegue enxergar. Então, um belo dia, porque tudo tem um dia, né? Tudo tem um belo dia. Então, um belo dia, você já toda trabalhada, né? Toda trabalhada na vitória que Jesus te deu. E aí você começa a enxergar, né, as coisas. Acontece acontece algo, né? Eu não vou falar o que foi, mas acontece algo que te decepciona demais. Te decepciona. Eu sou uma pessoa que eu amo constantemente. Olha, eu amo. Eu dou minha vida se for preciso. Sabe, eu faço tudo pela pessoa mesmo que a pessoa não faça por mim, mas eu tô ali fazendo, Eu tô ali amando, se for um amigo, se for um amor, se for um filho, até filho. Eu tô ali, eu tô amando, eu tô fazendo de tudo. Mas não me decepcione a ponto de eu enxergar verdadeiramente quem você é. Porque eu não vou lhe odiar, mas também você não vai me ter mais. Você não vai me ter. É de mim, é da minha natureza. Isso aí eu não nego a ninguém. Então, assim, eu passo uma vida inteira sendo amiga, tô presente, tá precisando de mim, eu tô aqui. Mas não me deixe conhecer, né, o lado promíscuo, o lado pequeno, né, a ponto de lhe decepcionar, de não ter consideração. Consideração essa é a palavra, consideração, né? Eu acho que no mínimo é um dos sentimentos, o mínimo dos sentimentos que você tem que ter por uma pessoa que passou a vida inteira com você, uma pessoa que está do teu lado, para o que der e vier, é consideração. Claro que a gente não espera nada de um ser humano como nós, porque nós somos falhos, mas consideração é uma coisa que a gente tem que ter. É você considerar aquela pessoa. Pode se passar assim, não, eu não fui tão amiga como ela esperou que eu fosse, mas eu tenho uma consideração enorme por ela. Se ela me convidar para tal coisa, eu tô aqui, né? Se ela fizer qualquer coisa, eu tô aqui, fulana. A gente se afastou por conta de trabalho, por conta disso, daquilo, mas a consideração, ela fica, ela vai até a morte, né? A consideração por tudo que as duas ou os dois viveram, né? Isso tem que existir. Então, assim, a consideração, ela é uma coisa muito importante. Ela precisa existir. E comigo ela tem que funcionar. Ela tem que funcionar. Então, no momento que você tá mais precisando ali, e você não tá precisando, não é das coisas materiais. Você não tá precisando, não é do dinheiro, não é de nada. Você tá precisando de algo, de um favor, de algo de presença mesmo, sabe? Quando você almeja a presença daquela pessoa em momentos especiais da sua vida, mais ou menos, um exemplo. Pois é só isso. E sabe quando a pessoa não tem consideração e não considera você? Então, eu acho isso deprimente. Então, é uma das coisas que eu quebro qualquer tipo de relação, de laços, de relação. Não tenho raiva, não desejo mal, Deus que me livre, porque eu sei que o mal que eu desejo para o irmão volta para mim, mas a coisa não é a mesma. Então, a gente hoje, vamos ter mais amor com o próximo, né? Vamos olhar para Jesus, pelo menos com consideração. Vamos considerar todo o sangue que Jesus derramou naquela cruz por nós, né? Você não viu, você não estava lá, você não sentiu a emoção, você não...
mas você está aqui, você está vivo, né? Tem as paixões de Cristo, os teatros por aí, tem os filmes que você pode colocar e rever, parar 3 horas, 2 horas diante da televisão e assistir, meditar. Nossa, como Jesus morreu, ó. Foi assim, né? Foi assim, e eu tô traindo ele de todo jeito, né? Então vale a pena diante de tudo que ele fez. Ele não fez para querer reconhecimento da gente, mas pelo menos consideração, né? Então, um bom dia, um bom feriado em família para vocês, né? E tomar o vinho, né, ali na ceia com moderação, né? Hoje não é dia de farra, de festa, de bebedeira, de ficar bebo, embolando. Hoje não é feriado, né? Hoje não é feriado para festas, é feriado de meditação. Semana Santa nunca foi feriado, né? Nunca foi. Vá nas praias que estão cheias de gente bebendo, farrando. Estão nem aí para a morte de Jesus, para meditar a morte de Jesus. Ah, Jesus não morreu não, Jesus está lá no céu, está aqui no meu coração, está de boa, né? Não entende que o ser humano ele precisa disso, né? Precisa dessa lembrança para que a gente possa pelo menos tentar mudar a cada dia, né? Amém? Um bom feriado para vocês e tchau. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Então, pessoal, hoje vai ser um pouquinho estendido a leitura, mas a gente vai entender bem direitinho o que aconteceu naquele dia. E hoje, a palavra de Deus ela está no livro de João, no capítulo 18, do 1 ao 42, seguindo, né? Jesus se entrega livremente. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho do Cedron, onde havia um jardim. Ele entrou no jardim com os discípulos. Jesus já tinha se reunido aí muitas vezes com seus discípulos. Por isso, Judas, que estava traindo Jesus, também conhecia o lugar. Judas arrumou uma tropa e alguns guardas dos chefes dos sacerdotes e fariseus e chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e perguntou a eles: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus disse: sou eu. Judas, que estava traindo Jesus, também estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Então Jesus perguntou de novo: quem é que vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus falou: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem os outros ir embora. Era para se cumprir a escritura que diz: não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro tinha uma espada, desembainhou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então a tropa, o comandante e os guardas das autoridades dos judeus prenderam e amarraram Jesus. A primeira coisa que fizeram foi levar Jesus até Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Caifás é aquele que tinha dado um conselho aos judeus: é preciso que um homem morra pelo povo. Pedro nega ser discípulos. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a porteira e levou Pedro para dentro. A empregada que tomava conta da porta perguntou a Pedro: você não é também um dos discípulos desse homem? Pedro disse: eu não. Os empregados e os guardas estavam fazendo uma fogueira para se esquentar.
porque fazia frio. Pedro ficou se esquentando junto com eles. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. E Jesus respondeu: Eu falei às claras para o mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada escondido, porque você me interroga. Pergunte aos que ouviram o que eu lhe falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estavam aí deu uma bufetada em Jesus e disse: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: Se falei mal, mostre o que há de mal. Mas se falei bem, por que você bate em mim? Então Anás mandou Jesus amarrado para o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro ainda estava lá fora se esquentando. Perguntaram a ele: Você também não é um dos discípulos dele? Pedro negou: Eu não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, disse: Por acaso eu não vi você no jardim com ele? Pedro negou de novo e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus para o palácio do governador. Era de manhã, mas eles não entraram no palácio, pois não queriam ficar impuros para poderem comer a ceia pascal. Então Pilatos saiu para fora e conversou com eles. Que acusação vocês apresentam contra este homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não o teríamos trazido até aqui. Pilatos disse: Encarreguem-se vocês mesmos de julgá-lo, conforme a lei de vocês. Os judeus responderam: Não temos permissão de condenar ninguém à morte. Era para se cumprir o que tinha dito, significando o tipo de morte com que ele deveria morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. Pilatos disse: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro das autoridades dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Contudo, existe um costume entre vocês, que eu lhe solte alguém na Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então eles começaram a gritar de novo: Ele não, solte Barrabás. Barrabás era um bandido. A realeza do mundo é caçoada. Então Pilatos pegou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trancaram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus, vestiram Jesus com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: Salve o rei dos judeus! E lhes dava bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse: Vejam, eu vou mandar trazer aqui fora o homem, para que vocês saibam que não encontro nenhuma culpa nele. Então Jesus foi para fora, levava a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Vendo Jesus, o chefe dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifique, crucifique. Pilatos disse-lhes: Encarreguem-se vocês mesmos de crucificá-lo, pois eu não encontro nenhum crime nele. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando ouviu essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda.
Pilatos entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus ficou calado. Então Pilatos perguntou: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se ela não lhe fosse dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos se esforçava para soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se você soltar esse homem, você não é amigo de César. Todo aquele que pretende ser rei se coloca contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, fez que Jesus se sentasse numa cadeira de juiz, no lugar chamado Pavimento, que em hebraico se diz Gabatá. Era véspera da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Aqui está o rei de vocês. Eles começaram a gritar: Fora, fora, crucifica! Crucifique! Pilatos perguntou: Mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei além de César. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. Eles levaram Jesus. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Golgota. E aí crucificaram Jesus com outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.